E aí, gente, finalizando, né, o nosso assunto de análise gravimétrica, vamos aqui para a parte 3 para conversar um pouco sobre as outras operações unitárias que se seguem após a precipitação, né, após a separação do analito que estava na amostra, solubilizou-se na solução mãe, adicionou-se um reagente precipitante e ele agora se separou dessa solução na forma de precipitado. Depois disso, a gente tem que prosseguir com as operações unitárias até que a gente tenha esse precipitado totalmente isolado do meio onde ele foi gerado e seco para poder pesar e prosseguir com os cálculos. Então, o meio de separação mais comum na análise gravimétrica é a filtração, tá? Então, a gente precisa saber que as filtrações, elas podem ser filtrações comuns, utilizando papel de filtro, ou filtração a vácuo, tá? Ou a vácuo ou comum, pela gravidade. Quando nós falamos do tipo de precipitado, a gente disse que era importante que a gente soubesse qual era o tipo de precipitado para poder escolher adequadamente o papel de filtro, o meio filtrante. Então, existem basicamente 3 tipos de papel de filtro. Tá? Existe papel de filtro os poros, né, são grossos, eles vão reter partículas aqui de tamanho do precipitado, né, precipitado com partículas entre 40 e 60 micrômetros. Filtração média, tá? Onde as partículas são um pouco maior do que 10 ou 15 micrômetros e menores do que 40 ou 60. E o precipitado, o papel de filtro fino, né? Os poros são bem menores para reter partículas aqui que se encontram um pouco maior do que 4 ou 5,5 micrômetros e menores do que 10 a 15. Se não for possível fazer por filtração por gravidade, filtração comum, a gente recorre à filtração a vácuo. Aí a gente usa, ao invés de papel de filtro, cadinho de vidro sinterizado. Tá? Geralmente partículas ainda menores, que o vidro sinterizado vai ter um poro ainda menor do que o papel fino, e aí por conta disso os poros são tão pequenos que até a água é difícil de passar, a solução mãe. Então a gente faz o vácuo, né, que por pressão essa água vai ser succionada e o precipitado vai ficar no cadinho de Gauck. Tá? Qual é a técnica? Diferentemente do que a maioria do senso comum, né, que a gente pensa, joga logo todo o precipitado para o papel de filtro, que é para garantir. Não. A gente deixa lá a solução mãe junto com o precipitado durante a digestão, para que ela resfrie e o precipitado possa passar por todos aqueles processos de maturação, crescimento de cristais, decantação. Chegou a temperatura ambiente, a gente deixa ela mais um pouquinho e depois a gente retira ou pega esse becker onde foi feita a reação de precipitação sem muitos movimentos bruscos, para que a gente consiga passar pelo papel de filtro primeiro o máximo de sobrenadante, deixando o sólido lá no fundo o máximo que a gente puder. Porque se a gente já coloca o sólido inicialmente, esse sólido vai se depositar sobre os poros do papel de filtro e vai dificultar que a solução sobrenadante passe e a filtração vai ser muito mais lenta e às vezes a gente nem consegue terminar. Então, primeiro passa o máximo que a gente consegue de solução sobrenadante para que algum precipitado, alguma partícula que não tenha decantado ainda vá sendo retida no filtro e só no final que a gente passa todo o precipitado, né? A gente pode até buscar o que ficou no fundo com um pouco de água, com a piceta ou com a própria solução que a gente vai utilizar para lavar o precipitado após. Então, o meio mais eficiente de separar o precipitado por filtração, por gravidade, né, utilizando papel de filtro, utilizando essa técnica. Feita a filtração, né, ou seja, a separação do precipitado da sua solução de origem, a gente vai lavar esse precipitado. A lavagem, ela tem o objetivo de retirar possíveis impurezas que por adsorção, né, estejam na superfície do precipitado. Então a gente precisa usar como líquido de lavagem uma solução que solubilize
as impurezas, ou seja, os outros espécies presentes que compunham a matriz da minha amostra ou que compunham também o meu reagente precipitante, excetuando-se o íon que foi utilizado para precipitar. Então, esse líquido de lavagem tem que solubilizar esse pessoal e não solubilizar o precipitado, que é para a gente não perder, não ter perdas, né, por solubilização do precipitado. Então, a gente utiliza geralmente uma solução, de preferência, se for possível, a quente, para aumentar a solubilidade das impurezas. E a gente pode, lá nessa solução, colocar um pouquinho de alguma espécie química que faça com que minimize a solubilidade do precipitado. Pode até colocar uma mistura, por exemplo, de solvente com água e um solvente orgânico, porque a gente viu que isso diminui a solubilidade do precipitado quando a gente estudou lá na analítica 1, equilíbrio de solubilidade, tá? Então, alguns não podem ser lavados só com água, aqueles que são resultantes da floculação de colóides hidrofílicos, né, os grumosos, eles gostam de água. Então, quando a gente começa a lavar só com água, eles podem peptizar e a gente vai perder precipitado e, consequentemente, ele não vai ter uma representatividade quantitativa do analito na amostra, tá? Então, o ideal é que ela deve ser volátil, né, para que ela seja removida durante a secagem ou a calcinação, tá? Depois, quando a gente começa o processo de lavagem, a gente deve testar se ela foi completa, tá? Como é que é isso? Você vai pegar o líquido que sai lá do funil, né, e vai testar com algum reagente, com o próprio reagente precipitante, para ver se ainda tem lá algum íon presente, né? Vamos supor que a impureza possível seja cloreto, né? Eu estou precipitando prata. Aliás, desculpa, eu peguei uma solução cloreto de bário, era a minha amostra, e eu quero tirar o bário. Então tem cloreto lá na minha solução mãe. Eu vou lavar para ver se todo aquele cloreto foi retirado, né? Porque eu quero só o sulfato de bário. Então eu posso pegar aquele líquido que está saindo lá no funil e testar com um pouquinho de nitrato de prata. Se turvar, é porque ainda tem cloreto lá presente. Então eu tenho que lavar mais, porque as espécies que estavam presentes na solução mãe, né, durante a digestão, se adsorveram ao precipitado, eu preciso retirar, porque elas são impurezas, tá? Então a gente vai fazer esse teste, tá? Aqui está um exemplo, né, que a gente vai verificar uma possibilidade aqui de lavagem do precipitado da GCL, feita com alguma solução que tenha um pouquinho de ácido nítrico, e a gente vai verificar lá, né, se no filtrado ainda tem prata, naquele que sai lá do funil, pingando lá alguma quantidade de cloreto, ok? Então, cuidado com o tipo de líquido de lavagem que você vai utilizar e o teste para ver se a lavagem foi efetiva. Depois de lavar, a gente precisa secar o nosso precipitado. E aí a gente pode recorrer a duas formas. Se aquele precipitado já está na forma química correta, que pode ser pesado, basta que eu desseque. Uso uma estufa, né, ali mais ou menos 110, 120 graus, para retirar toda a água e alguns eletrólitos que possam estar adsorvidos, aquela história lá do líquido de lavagem ser volátil, né? Eu aqueci e ele saiu, tá? E aí beleza. Porém, se a minha forma de pesagem não for adequada, por exemplo, se eu posso ter um óxido de ferro aqui hidratado, né, com várias moléculas de água que eu nem sei quantas são, e eu preciso conhecer a fórmula final do meu precipitado para poder fazer os cálculos estequiométricos, né? Nós já falamos disso. Então, eu preciso retirar esse excesso de água. Veja que essa água aqui não é uma água de adsorção ou uma água higroscópica, é uma água que está fazendo parte da molécula, né, do precipitado. Então, é uma água essencial, tá? Eu tenho que retirá-la. Então, eu posso recorrer à calcinação. Às vezes, por exemplo, mesmo no caso do ferro, se eu tiver precipitado como hidróxido de ferro, é um colóide hidrófilo assim em alto grau, então arrasta muita água, eu preciso retirar aquela água. Então eu calcino. A calcinação
ela ocorre aqui, eu deixo o meu precipitado numa mufla, tá? Com um cadinho que aguente altas temperaturas, geralmente cadinho de porcelana, a 900 ou 1000 graus, tá? E deixo ali algum tempo. Toda a água vai embora e aí eu deixo, obviamente, espero resfriar, retiro e vou levar lá pro dessecador para pesar, tá? Então, ó, por exemplo, esse precipitado aqui, ele não tem uma forma de pesagem adequada, ele é muito higroscópico. Então eu calcino e ele vai quebrar até algumas ligações e vai transformá-lo numa forma adequada. Do mesmo jeito aqui, ó, tá? Eu retirei o excesso que tinha aqui de água, que estavam fazendo parte do retículo cristalino, mas que não era meu interesse. Por calcinação a gente quebra esse retículo, retira e aí transforma numa fórmula química conhecida e numa forma de pesagem adequada. Quais são os tipos de água que podem ter lá no meu precipitado? Eu tenho, elas são classificadas em dois tipos, a água essencial e a água não essencial. Vamos ver o que é isso. Então, ó, a água essencial é aquela que faz parte da estrutura cristalina do precipitado, tá? Do sal que você formou. Ela faz parte lá da fórmula dele, tá? Ela não está presente como H2O no sólido, mas ela é formada, tá, pela decomposição. Ou seja, se lá na fórmula do meu precipitado tiver hidrogênio e oxigênio, não importa as quantidades, mas numa proporção de 2:1, então ela está lá na constituição, está dentro da fórmula do meu precipitado, ela é a chamada água essencial. Então, ó, eu levando a altas temperaturas, 300, 800 mil graus, o que acontece? Por exemplo, 2 mols de NaHCO3, ó, veja que eu tenho aqui H e oxigênio. Eu posso eliminar esse H e esse oxigênio e CO2 por aquecimento a 300 graus e transformar o bicarbonato em carbonato. Do mesmo jeito aqui o hidróxido de cálcio, ó. Eu posso a 800 graus transformá-lo em CaO e eliminar a água. O hidróxido de ferro também já tinha falado, a 1000 graus a gente transforma o hidróxido de ferro em óxido de ferro, eliminando a água, ou seja, as proporções de hidrogênio e de oxigênio que estavam ali, que podem sair, deixar o cristal, através do aquecimento, na forma de água, tá? Então, essa é a água de constituição. A água essencial, a gente tem chamada de água de constituição, porque ela não aparece como H2O, evidentemente na forma do precipitado, né? Não é um sal hidratado, sei lá, sulfato de cobre pentahidratado, CuSO4.5H2O. Ali está aparecendo H2O, não é água de constituição. Água de constituição aparece na fórmula do meu precipitado, tem hidrogênio e tem oxigênio. E eu posso aquecê-los de modo a retirar esse hidrogênio e oxigênio em quantidades proporcionais a uma molécula de água, transformando em um sal diferente, tá? Que é uma forma de pesagem adequada. Ainda como água essencial, eu posso ter a chamada água de hidratação ou de cristalização. É a mesma, são dois nomes diferentes para falar da mesma coisa, tá? É aquela tá lá, ó, ela faz parte da estrutura dos cristais, mas ela tá lá aparecendo na fórmula, ó, evidentemente, como água, tá? Eu também retiro por aquecimento a elevadíssimas temperaturas, ou seja, pela operação unitária de calcinação. 800 graus, 1000 graus, tá? 300 graus. Tá? A água de adsorção, que é aquela que está só na superfície, não faz parte da estrutura cristalina, é que eu posso tirar ali aquecendo a 100, 120 graus. Mas a água essencial, seja ela de constituição ou de cristalização, a gente só retira por calcinação, aquecendo o meu sólido a temperaturas muito maiores do que 100 graus. E a água não essencial vai ser aquela que a gente pode tirar só com uma estufa, né? Aquecendo ali a 100, 105, 110 graus no máximo, tá? Ou a de adsorção, tá lá só depositada por um fenômeno físico, é a água de adsorção, que é a mesma água higroscópica, tá? Então a gente aquece, ela sai na forma de vapor lá do meu precipitado e agora eu tenho a minha forma de pesagem adequada, só o sal mesmo, sem a água para poder pesar. Então, ó, como já foi dita, ela é retirada, né, ali, aquecendo apenas em estufa. Eu não preciso recorrer à mufla, uma temperatura relativamente baixa em relação às
temperaturas que a gente usa na calcinação, tá? E ela pode atingir, ó, dependendo da substância, né, do tipo lá de precipitado, essa água pode atingir até 20% da massa do precipitado. Então veja que vai ser um erro muito grande se eu não eliminar, tá? Então eu tenho que eliminar, dependendo, eu posso ir até, ter que ir até, dependendo do material, né, do tipo de precipitado que eu formei, até 200 graus, mas tenho que ficar atento se essa temperatura vai afetar apenas a água, né? Se ela não vai afetar também algum outro constituinte do precipitado, fazendo com que o precipitado vá para uma forma que eu não conheça. Eu preciso ter a certeza de que depois desse processo de retirada da água, seja por dessecação, seja por calcinação, ele vai ficar numa fórmula química adequada para pesagem e de constituição conhecida, para que eu possa fazer os cálculos estequiométricos. Um outro tipo de água não essencial é a água oclusa. Ela vai ficar aprisionada, né? Então o sal vai formar ali a sua célula, o seu retículo cristalino, o seu cubo, e às vezes uma molécula de água pode ficar aprisionada no meio, presa ali, e pensa assim como se fosse uma caixinha, né? Aquele retículo cristalino é uma caixinha e dentro da caixinha ficou uma molécula de água, tá? Ela não faz parte, não é ligada quimicamente, tá? Então eu também posso retirar apenas por dessecação lá, utilizando uma estufa, tá? Pouco maior do que 100 graus, a temperatura que eu tenho que ir, sempre ficando atenta àquela questão de como essa temperatura também vai afetar o meu sal formado, não apenas se ela não afeta apenas a parte de água, que é o que eu quero retirar, que é o que eu quero volatilizar. Depois que eu precipitei, separei, lavei, sequei, eu preciso pesar, mas eu não posso pesar ele quente, porque isso vai alterar a precisão da balança. Então eu vou resfriar, não posso deixar resfriar ao ar livre, porque pode ou adsorver água, né, higroscopicamente, ou pode cair poeira ou qualquer coisa desse tipo. Então a gente leva para um dessecador que é fechado, né? Então ele vai ali resfriar, a gente deixa ali por uns 30 minutos, dependendo da temperatura que foi o processo de calcinação ou de dessecação. Ali no máximo 30, 40 minutos é o suficiente para que ele resfrie a temperatura ambiente, protegido nesse ambiente. Eu retiro e vou pesar. Fiz a pesagem, agora eu posso recorrer aos cálculos. Vamos ver como é que são esses cálculos. Antes disso, as vantagens e as desvantagens. As vantagens, ela é um método bem exato, porque eu não, diferentemente da volumetria, que você está comparando a sua amostra com uma solução padrão, a concentração da sua amostra vai depender de toda a feitura da sua solução padrão. Se você erra na solução padrão, você vai fazer uma análise, vai conseguir um dado, mas aquele dado não é correto, porque ele é referente à sua solução padrão, foi feita errada. Aqui não, ela é exata, porque eu retiro o analito do meio e eu vou pesar, né, o que foi formado lá, o precipitado, com o analito. Ela é seletiva, porque eu vou usar um reagente precipitante que reaja só com o analito e retire-o do meio. Pode ser utilizada para validar métodos, tá? E permite que a gente possa medir o analito através da sua massa real, né, que a gente retirou lá. As desvantagens é que ela é demorada, e ela é demorada justamente porque ela envolve um número grande de operações unitárias, e isso aqui, além de demorar, ele também aumenta a probabilidade de erro, porque eu posso ter erros adicionais. Se eu errei um pouquinho na solubilização da amostra, errei um pouquinho na precipitação, errei um pouquinho na digestão, errei um pouquinho na hora de filtrar, de lavar, cada um tem uma perda, no final das contas eu vou ter um erro muito grande, tá? Então, essas são as principais desvantagens. Quanto aos cálculos, os cálculos são extremamente simples, tá? A gente tem, por exemplo, eu quero saber a porcentagem do tanto do analito em relação à amostra. Então, a porcentagem vai ser a relação entre a massa do meu analito e a massa total da minha amostra, vezes 100, porque é porcentagem. Vamos ver isso na prática, para a gente ver como é bem simples mesmo. Sempre lembrando que ela envolve cálculos, né, estequiométricos, porque eu tenho que comparar a participação do meu analito no precipitado que eu formei e como que ele é lá na amostra original. Então, ó, exercício 1. 1 litro de solução de cloreto de potássio
em 1 litro de solução de cloreto de potássio, desculpem, o cloreto foi precipitado na forma de HCl, cuja massa depois de seca foi de 0,1562. Tá? Escreva a reação de precipitação, calcule a massa e a concentração em ppm de cloreto na solução. Então, o que é que ele disse? Ele pegou a amostra dele da KCl, ele tinha 1 litro dessa solução, ele nem disse que concentração era, só disse que todo o cloreto que tinha aqui, ele precipitou na forma de HCl, separou, filtrou, lavou, secou e quando pesou, obteve essa massa. Ou seja, todo o cloreto que tinha nesse 1 litro de solução veio para cá, ó, para essa massa de HCl. Então, vamos lá. Primeira coisa, a reação. Cloreto, que é o que eu quero, é o meu analito, mais Ag, que é o meu reagente precipitante, porque ele disse que foi precipitado na forma de HCl, forma HCl. Qual é a massa de cloreto, então, na minha amostra inicial? Ora, 1 mol de HCl contém dentro dele, ó, 1 mol de cloreto. Então, quanto pesa 1 mol de HCl? 142,5 gramas por mol correspondem. Dentro desse 142,5, 35,5 é de cloreto. Mas eu não obtive esse tanto de HCl. Quanto foi que eu obtive de HCl? 0,1562. Então, quanto é que eu tenho de cloreto? X. A massa de cloreto nessa solução aqui, ó, ou nessa quantidade de HCl, é 0,0389 gramas. Só que todo esse cloreto que estava aqui nesse HCl veio daqui. Então, é a massa de cloreto que eu tenho na minha solução. Ele pediu a concentração da solução em ppm, tá? ppm é o quê? Miligramas por litro. Eu obtive aqui uma massa em gramas, eu vou passar ela para miligrama. Essa massa que eu obtive aqui, ela já é presente em 1 litro da solução, porque ele disse aqui, ó, em 1 litro da solução, né, todo o cloreto foi retirado, precipitado e eu obtive essa massa. Então, ó, se eu transformo isso aqui para grama, é só multiplicar por 1000. Na realidade, são 38,9 miligramas, que já tem 1 litro. Então, isso aqui é o ppm. A nossa amostra é de KCl, tem 38,9 ppm, tá? É a sua concentração. Muito simples, né? Vamos ver mais um. Olha, em uma solução de sulfato de ferro, o ferro foi precipitado com amônia na forma de hidróxido de ferro e foi calcinado. Por que foi calcinado? Porque essa forma não é uma forma adequada de pesagem. É um precipitado gelatinoso, extremamente hidrofílico, então ele carrega muita água. A gente vai ter um erro maior do que 20% ali, como a gente tinha visto, tá? Então eu preciso transformá-lo numa forma de pesagem onde eu garanta que eu vou ter só ali o precipitado e não a água, tá? Então, ó, eu calcinei. Quando eu calcino, ó, ele vira Fe2O3. E ele está dizendo, a massa do precipitado calcinado foi 0,3288 gramas. Calcule a massa de sulfato de ferro 3 na solução e a massa de ferro na solução. Então, vamos lá. Eu tinha, a minha solução inicial é sulfato de ferro, eu precipitei, tirei todo o ferro e pesei na forma de Fe2O3. Então, eu vou comparar essas duas, ó. 1 mol de sulfato de ferro corresponde a 1 mol de óxido de ferro. Por quê? Porque em 1 mol de sulfato de ferro eu tenho 2 mols de ferro aqui. E no Fe2O3 eu também tenho 2 mols de ferro. Veja que as quantidades são iguais. Então, 1 mol corresponde a 1 mol. Esse mol de sulfato de ferro pesa 400 gramas. E 1 mol do óxido de ferro pesa 152 gramas, né? Que é o óxido férrico e aqui é o sulfato férrico, porque o ferro está na estado de oxidação 3. Como eu obtive 0,32 gramas de óxido de ferro 3, isso corresponde a quanto de sulfato de ferro 3? Aqui. Então, a quantidade de sulfato de ferro que eu tinha na solução inicial era 0,8220 gramas. E a quantidade de ferro? Então, vamos lá. Ora, qual é a relação entre o precipitado que eu obtive e o ferro? Para 1 mol de Fe2O3, ó, eu tenho 2 mols de ferro. Tá aqui, ó, a fórmula diz, ó, 2 mols de ferro. 1 mol de Fe2O3 pesa 160, 2 de ferro pesa 112, porque cada um ferro, a massa molar dele é, ó, 56, tá? Então, 2 mols de ferro pesa 112, 56 vezes 2. Como que eu obtive de sulfato? Aliás, desculpa, de Fe2O3 foi 0,3288, isso significa que lá na minha amostra o que eu tenho de ferro é 0,2302 gramas.
super simples. Tá? Essas são as formas da gente calcular lá na análise gravimétrica.